Saudações, eu sou William Moraes e eu estou um pouco debilitado por causa de uma virose que me virou do avesso. Não apenas a mim, a Marina também, e segunda e terça nós ficamos bem baqueados, praticamente de cama. A segunda vez no ano, se bem que lá em janeiro foi Covid. Dessa vez foi só uma virose, 2 dias um tanto fora do ar, e agora eu estou fazendo esse vídeo que vai ser publicado um pouco atrasado. Geralmente eu publico na quarta de manhã, né? Bem cedo, ou faço uma live à noite. Como eu estou enfraquecido ainda, eu não vou fazer a live hoje. Vou fazer esse vídeo, que é um vídeo de relato, e depois eu faço um vídeo de perguntas e respostas para sábado. Esse relato tem muitas coisas similares ao que eu já tenho dito aqui no canal, a respeito do funcionamento de como os espíritos se agarram a nós para drenar energia. Mas considero que cada relato pode trazer uma peça que falta nesse quebra-cabeça, ou uma de muitas que faltam nesse quebra-cabeça para montarmos e termos uma visão do que é a realidade de verdade, ou mais completa, um mapa mais exato ou menos inexato do que é a realidade. E aqui eu vou ler e provavelmente vou comentar só no final, porque tem algumas considerações. Ou não, dependendo, eu comento alguma coisa no meio. Então esse relato é do dia 15 de abril de 2024. Não é muito antigo, já que hoje nós estamos em não sei que dia de junho, estou completamente perdido, mas já passou do meio de junho, né? De 2024. Acho que dia 20 alguma coisa, não sei. Embora dormindo na casa da Marina, eu me vi levantando no meu quarto na versão antiga da minha casa. Já expliquei aqui que é o meu ponto de segurança. E é um reforço a mais para esse argumento, acontece bastante. E eu pensei, tá, normal. Já estava lúcido de estar fora do corpo. É como se eu estivesse deitado e falasse, eu vou sair do corpo. E levantei. Provavelmente eu já estava fora do corpo, dormindo. Mais ou menos. O que acontece é que eu desloco para até dormir na minha casa. E de lá eu levantei. Muita gente passa muito tempo fora do corpo, basicamente na mesma posição de dormir. E de imediato eu senti alguém atrás de mim. E o tal ser percebeu que eu o percebi e me puxou para trás, me movendo no ar. Atravessamos uma parede e no quarto da minha mãe, o quarto antigo, eu forcei um pouso, lutando pelo comando do meu corpo, e lá fui eu falar, meu querido, eu vou te tirar daí e vamos bater um papo. Ele estava atrás de mim, acoplado ali, e ele discordou, forçando uma sucção de energia que me enfraqueceu. É ruim. Vou resumir dizendo que é ruim. Tentei levar a mão ao ponto de conexão, que eu já comentei aqui, mas feito um imã invertido, não consegui. Minha mão não aproximava, que geralmente é o que eu faço ali para depois pegar a cabeça do ser. Mas eu agarrei o que eu pude dele e comecei a puxá-lo para frente. Ele tomou a forma de um tecido embolado, isso acontece bastante também. Eles têm essa maleabilidade de se transformarem em o que quiserem. E lá fui eu puxando e fazendo esforço de um lado e ele do outro, mas ele foi perdendo as forças e eu ganhando. Embora cansado do meu esforço, eu resolvi usar a vantagem de moldar a realidade a meu favor, o que é muito comum de acontecer
nós temos essa prerrogativa de podermos alterar a realidade lá que é mais maleável. Então aqui já fica uma dica de criatividade. Quanto mais tiver, mais vantagem para você. Você pode usar de várias formas. Aliás, até para sair do corpo. Se você imaginar um aspirador de pó te puxando, você talvez saia mais fácil. E o que eu fiz foi uma fenda surgir no chão, no piso da minha casa, para sugar o ser, para que eu não precisasse continuar fazendo força. E funcionou. Ele estava sendo tragado, mas eu me perguntei o que aconteceria com ele. Provavelmente eu não poderia conversar, óbvio, mas cheguei a pensar que a conversa no geral não adianta muito. E eu ia deixar acontecer essa sucção porque ele estava tentando me impedir de sair. Ele estava controlando o meu corpo. Mas ele usou um último recurso, considero eu, e me fez acordar, interrompendo o processo. Parece que isso acontece bastante. Há uma luta e quando eles percebem que vão perder, me acordam. Então, de madrugada, fiz vários exercícios energéticos por quase 40 minutos ou mais, até sentir alívio, leveza, porque eu sabia que o ser ainda estava grudado em mim. De madrugada, acontece. E aí eu voltei a dormir. Tem outra experiência aqui que eu vou ler para vocês e comentar, mas acho que é um bom momento de fazer uma pausa e comentar que uma pessoa até comentou nos vídeos recentes, eu esqueci o nome, não anotei, mas se perguntava até que ponto somos responsáveis por esses assédios. E eu respondi que, verdade seja dita, acho que faz parte da condição de estar encarnado na matéria, porque é uma realidade dentro de outra maior que não pode ser percebida e que é povoada por muitas pessoas que não querem seguir em frente. Às vezes elas não têm nem força mais. Acho que, já comentei aqui também, é um certo tipo de amparo carregar esses seres que saltam de um para o outro. Quando é assédio, não ficam por muito tempo. Mas sempre tem alguém chegando. Se estamos vagos, chega alguém. Isso depende muito de pessoa para pessoa. A quantidade de energia que a pessoa tem, uma predisposição, que no caso meu é bem grande, né? O fluxo de energia. Vocês vão ver até na continuação do relato aqui. E depende de uma série de fatores, mas acho que é um certo tipo de amparo. E eu falei que conversas não adiantam muito, porque é como se você tivesse um filho ou filha em depressão, um amigo, e chegasse no quarto, ele está lá enrolado na coberta, na escuridão, e você fala: vamos, levanta, a vida é boa, vamos seguir em frente, tem tanta coisa para fazer, vamos, vamos. Sendo que a psique da pessoa está completamente comprometida. É mais ou menos a mesma coisa. Não há uma predisposição e talvez dependa de um certo tempo. Essa entrega da pessoa à queda talvez seja necessária até esgotar, até ela perceber que realmente pode ser diferente e nos ver como modelos, talvez. De qualquer forma, quando me atrapalham, e tem me atrapalhado bastante, eu tento sempre conversar e direcionar, nem que seja uma chance, dar uma chance para a pessoa se situar de novo, porque de quando em quando é importante ela se ver num outro cenário, amparada por seres que vão dar a oportunidade a ela de um tratamento. Mas no geral eles fogem. Continuando aqui,
depois de ter voltado a dormir, me vi outra vez na minha casa, num contexto que poderia ser chamado de cotidiano, mas havia pessoas estranhas morando lá. Enquanto eu estava pensando que tinham invadido, a casa mudou. E eu percebi que estava fora do corpo outra vez e que aquela nem era a minha casa. Relaxado por entender isso, resolvi sair. Mas passei voando sobre um ser que me agarrou, as mãos dele grudavam feito cola. Eu tirava uma, ele grudava a outra e eu voando. E ele pendurado em mim. Naquele embate, olhando a cara do ser que parecia estar sentindo prazer cada vez que ele segurava em outra parte do meu corpo e sugava energia. E é curioso como o prazer de quem nos ofende parece terrível, não é? Isso me ocorreu e eu suspirei e resolvi focar em entender que para ele a minha energia era boa e que ele estava em condição desfavorável. Então, natural. Mal consegui me desvencilhar dele, soltando, outro esbarrou em mim, porque eu estava ainda mais baixo por causa da luta. E ele grudou em mim pela lateral do corpo. Ele estava sem camisa e a pele dele grudou em mim. E eu falei, até assim, caramba, minha gente. E me desvencilhei. Passei por um terceiro, eu consegui me soltar dele. Passei por um terceiro que segurou uma das minhas mãos, o meu braço na verdade, com as duas mãos dele. Num primeiro instante e depois com outras duas que se plasmaram. Ele ficou com 4 braços para me segurar ainda mais. Vou resumir dizendo que fiquei nisso até alcançar, atravessando um terreno, que era como se fosse um quintal, até alcançar um muro e volitar para cima dele. Dali de cima, eu vi telhados de várias casas e pensei, uhul, posso correr sobre esses telhados até alcançar algum lugar menos carente, já que eu estava livre. E eu até fiz isso por um tempo. Mais para frente, eu vi do lado das casas, como se as casas estivessem numa mesma linha, e eram muitas na verdade, mas para além delas havia um lugar que era mais com natureza, um terreno com vegetação e uma trilha. E eu pensei, talvez eu tenha de ir por ali. E eu fui naquela direção e desci lá, mas ainda assim volitando. E a trilha acabou em certo ponto. Mas como a mata não era alta, com arbustos e algumas árvores, eu prossegui, voando por cima disso tudo. Até me deparar com um grupo de seres e parei no ar. Eles olharam para mim. Um deles disse, vem cá, vem. E era um que estava enraizado, preso na terra, e era pequeno, na verdade, coisa de 50 centímetros. E era como uma planta suculenta misturada com uma pessoa. E eu pensei, se eu contar isso nos meus relatos, vão achar muito estranho. Será que eu faço um desenho para mostrar esse ser? Eu não fiz o desenho, mas imaginem um ser misturado de humano com uma planta suculenta. Isso tudo sem eu me aproximar, parado. E ele disse, vem aqui, eu vou te contar como a minha mãe me denunciou, ou melhor, eu te conto como minha mãe denunciou o meu crime e eu me tornei isso. Comentando aqui, provavelmente era alguém que fez algo errado, a mãe fez o que achou certo, ele, no processo,
foi para a prisão, talvez tenha morrido, e se transformou nesse ser por vários motivos, inclusive pessoais, psicológicos, de ele acabar entrando em situações que levaram ele a essa condição de se ver assim, de pertencer àquele lugar, alguma coisa no sentido. Não sei explicar, tudo seria suposições. Eu disse que não podia ficar, porque notei que os outros se movimentavam para me cercar, como se aquele pequeno quisesse me distrair, mesmo dizendo a verdade. Eu voei para escapar, mas tinham outros já cercando o lugar, o que seria o caminho de acesso, ou o caminho mais livre. Então fui obrigado a me direcionar para uma árvore imensa, com galhos retorcidos, mas grandes o suficientes para que eu passasse entre eles. Resolvi tentar aquele caminho, mas percebi que seus troncos eram grossos e como escamas, tinham escamas, como se fossem couro de crocodilo. A sensação tátil também era, porque eu já estava entre eles, passando. E eu achei melhor sair dali o mais breve possível. Porém, um homem lagarto me alcançou. Eu percebi que estava em meu encalço e ele estava muito próximo, me alcançando. E eu me virei para ele. Ele se aproximava e eu tentei conversar, dizendo: árvore curiosa, né? Será que é mesmo uma árvore? E ele estava cada vez mais perto. E por isso eu passei entre os galhos, porque eu vi que ele não queria conversa. E eu atravessei a árvore, mas tinha tanto ser do outro lado, ao meu redor, e eles me agarraram. E a luta estava tão difícil que eu pensei: acordar ou tentar fazer algo? E foi quando eu lembrei que no meio daquela mesma noite, em outro momento, eu tinha tirado muita energia da boca, de forma densificada, né? Aquela energia ectoplásmica, e devia ter muita ainda. E eu disse: ah, é a energia que vocês querem? Então eu vou lhes dar. E projetei energia que eu não enxergava, eu não estava vendo. Não foi luz, era só intenção. Mas parecia estar sendo exalada, principalmente pela boca, porque eu faço isso já que eu sinto que acumula bastante, como se fossem baforadas, sabe? Quando eu estou acordado, eu faço isso, inclusive, e noto que é quando mais sinto o estado vibracional. Quando eu estou projetando energia assim, eu altero o meu estado vibracional. Aqui eu vou até comentar de uma vez que, eu sei que alguns, por exemplo, pretos velhos, né, fazem isso de fumar e soltar a fumaça, acho que os pajés também faziam isso, que é uma forma de direcionar energia através da fumaça. E talvez tenha algum fundamento por causa dessa questão de externar ectoplasma, essa energia. Mas eu me mantenho até longe de qualquer lugar que, porventura, o meu corpo possa ser requisitado por seres que vão tomar o controle ali e fazerem coisa do tipo. Porque, me desculpe se você fuma, mas eu tenho aversão total a cigarro, fumo de qualquer natureza, de qualquer tipo. Não dá. Se eu empresto meu corpo para um ser e ele se embebeda, o que acontece? Eu tenho parente na família que fala que vai e na casa de Umbanda, né? Acho. E ele recebe os espíritos lá, pomba gira, não sei o que, e pretos velhos, e fuma pra caramba, bebe pra caramba, e diz ele que nunca, quando voltava pro corpo dele,
nunca sentia um sinal de embriaguez, mas que tinha bebido pra caramba porque sabia, as pessoas contavam e estava ali. E fumava também, mas que na vida como ele mesmo, não tinha a menor vontade de fumar. Mas imagina, você empresta seu carro para alguém, aí quando você entra, lá dentro é puro cheiro de cinza, gosto. Desculpa aí, sou muito fresco mesmo. Não dá não. Prefiro fazer isso de outra forma, sei lá, às vezes. Baforada acaba sendo mais aceitável para muita gente, né? Mas não dá não. E eu pensei, o ser que estava bem no centro, diante de mim, me segurando pelos braços, estava percebendo a energia, sentindo a energia, porque ele estava fazendo cara de... Sabe quando alguém está com frio e vai ao sol se deleitar? Faz... Ele e vários outros ao redor até pararam. Eles pararam de se aproximar e ficaram só sentindo a energia. E eu continuei mandando energia em profusão, o máximo que eu podia. E esse mesmo ser mais próximo de mim disse, de repente, não, 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 tá desperdiçando, é muita, é muita. Meio desesperado, como se ele não conseguisse nem absorver aquele monte de energia. E eu continuei, até que eu acordei no meio do processo. Aqui tem uma outra parte que eu acho que vale a pena compartilhar, já que eu estou aqui e está acabando. Estava na cama quando acordei e a Marina do meu lado esquerdo perguntou, pesadelo? E eu disse, não, só uma das minhas aventuras lá. Ela riu porque sabia do que eu estava falando e como eu encaro qualquer experiência, mas notei alguém do meu lado direito. E era outra Marina. E eu sacudi a cabeça e disse, tá, definitivamente estar fora do corpo com lucidez é como estar acordado. Não fosse a Marina extra, eu poderia jurar que eu tinha acordado. E as duas jogaram o lençol para longe e nuas vieram para cima de mim, com a da direita dizendo, eu sou ela sim, e eu ri, porque a própria frase já a denunciava, né? Eu sou ela sim. Mantendo-a longe, porque eu a segurei, eu a barrei, eu analisei a situação. Porque, né? Duas marinas querendo me envolver era uma proposta interessante. Nuas. Pensei, se fossem realmente ela, mas isso nem existe, porque ela é só uma. Não que seja só, aqui é meramente, enfim. E resolvi que acordar seria mais prudente. Acordei. Fiquei na cama me perguntando se eu estava mesmo acordado. E o despertador da Marina tocou. Ela se mexeu e eu pensei, acho que eu estou acordado agora. Eu a abracei, sabendo que se eu não estivesse acordado, algo estranho ia acabar acontecendo e denunciando. Mas ela se levantou porque tinha que trabalhar e eu constatei que estava no corpo físico mesmo, porque se fosse um outro espírito, teria me agarrado todo, aproveitado a oportunidade. Ela ainda me disse, dorme mais, e eu falei, nem vou, tenho muita coisa para fazer hoje, incluindo escrever um relato de uma vivência que eu acabei de ter fora do corpo. Acho que eu acabei comentando as coisas no meio do processo, né? Principalmente sobre isso dos assédios. Eu sempre falo aqui que depende de pessoas para pessoas, mas estamos cercados de espíritos que podem nos ver e nós não os vemos. Então, acho que trabalhar essa naturalização de que é assim que somos acompanhados. Muitos acompanham a nossa história, mesmo que por um tempo, pegam carona, mesmo que por um tempo, e que tá tudo bem. Não acho que a postura de
vê-los como inimigos nos ajuda, não. Não é uma questão também de ser conivente com a situação deles e falar, não, tá, é assim que é, você é assim. Não, você está assim. E se quiser ajuda, eu vou te ajudar. Começando por um pouco de energia. Essa questão da energia ajuda até na lucidez deles. Já escutei relatos de outros, acho que do Wagner Borges, que essa energia restaurava o corpo deles para o mais próximo do que tinham sido em vida, até curando ferimentos que eles acham que têm, e os situando melhor, dando chance de eles se situarem melhor. Claro que aí depende de eles escolherem mudar. No geral, há uma tendência a ter resistência, já que houve, para caírem nessa situação. Mas numa dessas, pode ser que eles falem, chega. Enfim, este é um relatinho, eu estou um pouco baqueado ainda, então eu vou editar esse vídeo e postá-lo. Agora já é quase a hora do almoço, 11 horas. Vamos ver que horas eu consigo publicar esse vídeo. Provavelmente, antes do almoço eu consigo terminar. Então, muito obrigado por sua atenção. Deixe suas perguntas, deixe comentários. O próximo vídeo é de perguntas e respostas e pode ser que eu responda a sua em vídeo. Mas pelo menos aqui nos comentários eu responderei. Se eu achar que é válido para ajudar muitas pessoas e que eu não tenha respondido ainda em vídeo, eu o farei. Hasta!